Existem nas empresas chimarrões, ou seja, comportamentos e atitudes que são muito fortes. São do DNA cultural, sabe? São um inconsciente coletivo ali. Tem empresa que tem chimarrão nocivo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zanoncast, onde eu te ensino a criar negócios milionários, e hoje eu estou aqui com ele, Marcos Marques, e nós vamos falar sobre os 5 pilares da gestão para criar negócios milionários. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Reinaldo. Uma honra estar aqui ajudando a galera a gerar prosperidade, que para mim é sinônimo de solidariedade, né? Porque é impossível prosperar sozinho, né? Com certeza. Quanto mais milionário o negócio é, mais pessoas ele tá ajudando. Por isso que a gente tem que perseguir os milhões. Show de bola. Marcos, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história, como que você veio parar aqui, como que você começou? Legal. Eu construí com a minha família, Reinaldo, um grupo empresarial que chegou a ter um faturamento de 150 milhões por ano. Uma margem boa. A principal empresa desse grupo é o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, que eu comecei com o meu pai, José Roberto Marques, e fiquei 15 anos empreendendo lá com ele, né, como diretor executivo, como sócio. E aí tem um pouco mais de um ano que eu decidi pivotar, né, ou seja, pegar uma nova rota e focar num outro projeto que eu tenho, que é o Acelerador Empresarial, né, que hoje é uma holding com participação em 7 empresas. A principal empresa é o próprio acelerador, onde a gente tem treinamentos e mentorias para empresários, mas a gente tem investimentos em startups, em empresas de serviço, varejo. Então é um grupo de empresas aí gerando emprego, renda, e a gente empreendendo no campo de batalha, que não é fácil. E como que você, assim, quando que você começou a empreender de verdade? Você falou, não, agora eu vou empreender. Porque você falou que você se formou em psicologia? Eu sou publicitário de formação, fiz 4 anos de psicologia também, mas quando eu comecei a empreender, no 4º ano, eu estava no 2º ano de psicologia, e a coisa começou a ficar corrida, eu larguei a faculdade de psicologia, né? Comecei a empreender aos 18 anos, Entrei na faculdade cedo, com 16, mas foi com 18 anos que eu comecei a empreender, junto com meu pai, do zero. E como que foi o início aí no IBC? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu lembro, o primeiro desafio que toda empresa tem que enfrentar, e no nosso caso foi diferente, foi acertar assim, o processo de vendas, né? Sua máquina de vendas. No começo era muito doído vender, né, Reinaldo? Então, sabe, era muito na indicação, sabe? A gente mesmo como dono da empresa vendendo, e aí você tem uma pressão enorme, porque o teu fluxo de caixa está sufocado. Esse foi o primeiro grande desafio. E aí um grande salto que a gente deu para começar a tracionar mais vendas foi quando a gente começou a usar o marketing digital, né? Para poder vender com a internet, que é diferente de vender na internet. Vender na internet é quando eu sou um e-commerce, é quando a pessoa me paga online. Agora, vender com a internet, você gera demanda online e você vende com a sua equipe comercial. Porque muito empresário tem essa objeção, meu negócio não se encaixa para vender na internet. Talvez na internet não, mas com a internet toda empresa pode gerar demanda, né? E para poder vender com a internet, para quem está nos assistindo ainda que não está tão antenado nesse mercado digital, qual seria assim os primeiros passos para quem quer começar? Olha, Reinaldo, eu recomendo muito que se a empresa não tem nenhum know-how de marketing digital, vale a pena considerar a contratação de uma agência de marketing digital. O que é importante? Você fazer um bom processo de seleção dessa agência. Falar com 3, 4 opções, alinhar a expectativa, entender os entregáveis do contrato. Agora, a agência é a melhor opção? Não, a melhor opção é a equipe interna, ter o teu time. Mas às vezes você não vai ter caixa e nem know-how para operar essa equipe de marketing. E não dá para fazer marketing com uma pessoa, né? Vou pôr um funcionário e vou fazer um super marketing digital. Porque você tem várias disciplinas dentro do marketing digital, né? Você tem a compra de mídia, o tráfego, você tem o texto persuasivo, você tem o social media. Então, às vezes, para começar, a agência é uma boa opção. O melhor dos mundos é ter equipe interna, né? Então, é o ideal. Mas eu aprendi na minha caminhada, Reinaldo, que quando a gente não consegue o ideal, né, o possível se torna o ideal. O importante é dar os passos, porque para mim eu vejo a internet como uma grande avenida com milhões e milhões de consumidores.
E o ponto, para você alugar um ponto na internet, está cada vez mais caro. Quanto mais você demora para criar uma presença e um posicionamento digital, mais desafiador vai ficar, né? Com certeza, Marcos. Eu falo que há 2 anos atrás eu já tinha meus negócios, eu já usava a internet para poder vender, mas não da maneira como é hoje, como eu me posicionei. E fez assim um salto assim tremendo nos anos de pandemia, que tinha tudo para ter dado errado. Foram os anos que nós mais crescemos. Nós crescemos quase 40% ao ano. O ano passado a gente faturou R$500 milhão. E surgiram novos negócios que não tem nem como eu mensurar qual o valor disso. Porque eu acabei lançando minha mentoria, depois meu mastermind, acabaram surgindo tantos negócios, foram milhões e milhões de novos negócios criados. Então, assim, é muito importante quem está nos assistindo se posicionar no digital. E eu estava até comentando com você mais cedo, né? Eu estou no meu canal do YouTube, eu sempre vejo seus vídeos me impactando lá. Isso significa que o quê? Você está com o público-alvo correto. Sim. Porque às vezes a pessoa pega R$100 mil e se não tiver uma assertividade na hora de atingir, se você... Vamos dar um exemplo, você trabalha com empreendedores e começar a atingir pessoas que são CLT, você não vai conseguir vender seu produto. Com certeza. E se você está me impactando, quer dizer o quê? Que está bem alinhado o seu marketing, né? Porque eu sou empresário, empreendedor, e toda hora eu vejo seu vídeo impactando lá. É isso aí, cara, é show de bola. Legal. Falando um pouquinho do IBC, conta um pouquinho da história do IBC. Como que começou e o porquê começou o IBC, que é Instituto Brasileiro de Coaching. Né? Exato. O IBC foi um sonho do meu pai, né? O meu pai sempre foi empreendedor, um grande empresário, um cara que eu sou fã dele. E aí nessa jornada, assim, ele passou por uma situação que ele foi sequestrado, tomou alguns tiros e quase morreu. Caramba. E aí quando ele voltou da UTI, ele estava com um novo olhar para o mundo. Ele começou a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, coaching, PNL. Ele fez várias coisas no mundo todo. E aí ele decidiu, a partir disso, começar a agregar na vida das pessoas, a dar palestras, treinamentos e tudo mais. Então no começo ele era meio que um profissional liberal, né, que tinha vários cursos e tudo mais. E aí foi tomando uma cara de empresa quando a gente começou a criar produtos de prateleira, sabe? E ter um processo comercial e contratar. Então, a metodologia, a essência do IBC vem muito dessa história e desse percalço que o meu pai teve, né? E aí a gente tinha uma característica na sociedade perfeita, que é o seguinte: sócios, para mim, tem que ter valores iguais, pensamentos e habilidades complementares. Que esse é o desafio, né? Porque é mais difícil você se relacionar com pessoas que têm pensamentos e habilidades diferentes. Porque se, por exemplo, você é muito comercial e o teu sócio financeiro, você tem mais ousadia, você tem um prisma mais de crescimento, né? de correr risco, e o teu sócio não, está segurando. Né? Aí precisa dessa inteligência relacional para um respeitar a opinião do outro de acordo com o contexto, mas os valores têm que ser muito iguais, né? Então eu e meu pai, a gente sempre teve muito alinhado assim na nossa essência e com pensamentos e responsabilidades complementares. Então eu sempre cuidei muito do marketing, vendas, tração, planejamento estratégico, e o meu pai que desenvolvia os produtos, formava os instrutores, né? Cuidava mais do financeiro. Porque, assim, às vezes o empresário tem essa objeção de ter sócio. Você é um case de sucesso, né? Ter sócio é a melhor coisa do mundo. É igual casamento, só tem que acertar a mão. Exato. O cara, quando casa bem, eu amo minha mulher, sem ela não teria 10% que eu sou. Né? Então, eu sou um super defensor do casamento. Né? E tem mais casos que dão certo do que casos que dão errado. Mas os casos que dão errado traumatizam, e quem traumatiza sai falando, né? Porra, nunca mais vou casar, casamento é um problema. Sociedade é a mesma coisa. Se você acerta a mão, teu negócio fica muito mais forte, né? Porque você tem habilidades complementares, você tem 2, 3, 4 pessoas-chave para dividir o peso, né? De empreender e fazer o negócio crescer. Com certeza, e no meu caso ainda, foi um ponto fora da curva, né? Porque o meu sócio é meu irmão. Uhum. E casou que deu muito certo. A gente tem perfis totalmente diferentes. Olha aí que legal. Que complementam. Ele me completa naquilo que eu sou falho, eu completo ele naquilo que ele é falho. Por isso que deu tão certo. Mas lógico, existem divergências, a gente respeita muito a opinião de cada um. Cada macaco no seu galho lá dentro. Boa. Se ele cuida de gestão, a palavra final de gestão é dele. Se eu sou comercial, eu escuto a opinião dele, mas a palavra final é minha. E é por isso que
isso dá muito certo. E eu sempre, Marcos, na minha infância, eu sou Reinaldo Barbosa Zanon, meu pai era Reinaldo Zanon Filho. E eu fui visto a vida inteira como a sombra do meu pai, por dois motivos. Por levar o mesmo nome, eu fui o primogênito e levava o mesmo nome do meu pai, e por estar sempre sendo comparado, né, com meu pai. E eu fiquei ali na aba dele. Meu pai era uma pessoa de muito sucesso, ele já faleceu. Na região toda, todo mundo conhecia meu pai. E eu era visto como o filho do dono, a sombra dele. E no seu caso, quando a gente fala em Zé Roberto Marques, ele é um case, né? Ele é, assim, um fenômeno no Brasil. Todo mundo conhece, é uma autoridade. Eu imagino para você, que também não deve ter sido fácil sair da sombra do seu pai. Conta um pouquinho, primeiro, o porquê que você decidiu fazer o seu voo solo, né? Seguir solo. E quais foram os maiores desafios? Legal, excelente pergunta, Reinaldo. Mesmo eu tendo começado a empresa com meu pai, né, a gente começou do zero juntos, eu até hoje lembro, sempre vou me lembrar do primeiro CNPJ, que era no meu nome, porque o meu pai estava com o nome sujo, né? 08942-613, ao contrário de 50. Está até desativado, mas as primeiras logos do IBC lá no INPI estão anexadas nesse CNPJ. Mesmo tendo começado o business com meu pai, do zero, né, e ter fundado a empresa juntos, eu sentia a necessidade de criar algo que tivesse a minha identidade. Porque existem visões diferentes nas gerações. Não tem certo ou errado, né? Mas geralmente cada geração, de acordo com quando a pessoa nasceu, ela vai ter certas nuances na visão de mundo. Então tinha certos aspectos que eu entendia que deveriam ser feitos e meu pai não, e vice-versa. Então eu sentia a necessidade de construir algo que tivesse totalmente a minha identidade. Então, apesar de ter começado a empresa com meu pai, isso ia tomando tamanho dentro de mim. Por quê? Porque eu sempre tive uma postura dentro da empresa de buscar muito conhecimento, né? Fiz 2 MBAs, fiz cursos em universidades americanas, fiz muita consultoria, mentoria, justamente para que ninguém um dia, sabe, dentro da empresa, ousasse falar, nossa, o cara tá lá na cadeira de diretor executivo porque é filho do Zé, né? Pelo contrário, nossa, é um exemplo de profissionalismo. É até uma recomendação que eu dou para empresas familiares. Pode ter familiar na operação? Pode, mas o familiar ele tem que ser mais exemplo ainda. O problema é que às vezes a empresa familiar quer trazer o filho, o sobrinho, o neto ou a cunhada sem nem ter necessidade na empresa ou a pessoa nem ter perfil e sem existir um alinhamento de expectativa. Né? Então, se vai trazer um familiar, cara, tem uma conversa muito séria. A empresa em primeiro lugar. Se você é familiar, você tem que entregar 10 vezes mais, não menos. Ah, eu sou primo do fulano. Então você tem que fazer mais, não menos. Você tem que ser o último a sair. Então eu sempre tive essa mentalidade, essa postura profissional, que eu defendo muito. A empresa familiar tem que ter postura profissional, né, dentro da empresa. E o grande desafio, Reinaldo, foi sair da zona de conforto. Porque em 2019 nós faturamos em torno de 150 milhões de reais, uma margem boa, né, uns 30% de EBITDA. Eu já tinha uma distribuição de lucro milionária, né? Eu já tinha ali, né, um patrimônio com alguns bons milhões, né, com os meus 31 anos de vida. E é difícil você assumir uma nova rota quando está tudo tão bom e você está pondo muito dinheiro no bolso. Porque vem o medo. Inclusive, talvez seja tão difícil quanto, ou quiçá mais, você assumir uma nova rota quando está tudo muito bem do que quando você está na merda, no poço. Porque no fundo do poço você tem um incômodo, sabe? Você tem um inconformismo. E quando está tudo bem, cara, você pode ficar no sofá, você pode ir para a Europa, você pode curtir a vida. E muitos amigos e mentores e conselheiros falavam para mim, Marcos, você já construiu um império com seu pai. 1 milhão de alunos, mais de 500 colaboradores. Uau. A gente recebeu proposta num valuation acima de 300 milhões de reais que nós recusamos. E muitos falaram, você já construiu um império, não faz isso, não pivota, não começa do zero, você vai se lascar. Eu ouvi mais isso do que pessoas falando assim, vai lá e faz. E para mim foi um grande dilema, né? Esse processo de decisão, amadurecer ele dentro de mim foram uns 2 anos. Mas chegou num ponto assim que falou mais alto aquilo que eu tinha vontade de fazer, independente da lógica da circunstância. Porque a decisão que eu tomei, financeiramente, ela foi ruim.
né? Por quê? Porque eu já tinha um ativo gigantesco ali que eu ajudei a construir. E eu teria que começar, né, uma nova jornada. Então, o acelerador empresarial, quando eu saí do IBC em março do ano passado, tinha 4 colaboradores. Hoje a gente está chegando a 35 pessoas no time, né, em pouco mais de um ano. O ano passado a gente faturou 4 milhões, esse ano a gente vai fazer em torno de 25 milhões. Né? O acelerador já virou uma holding com 6 empresas, a gente recebeu agora um investimento num valuation acima de 50 milhões. Né? Então, um investidor adquiriu 20% da holding. Então, as coisas estão acontecendo, mas agora. Quando eu tomei a decisão de sair, eu não sabia, eu não tinha certeza. Entendeu? Mas é aquela coisa, né? É verdadeiro quando a gente diz que o conhecimento e as habilidades que você tem, ninguém te tira. Sim. E quando você é bom de verdade, você empreende em qual segmento, você faz do limão a limonada, independente se a economia está boa ou ruim, você tem aquela capacidade de criar soluções, né? Então, superar a zona de conforto não foi fácil, Reinaldo. Eu imagino, cara, porque eu escutando a sua história, eu me vejo nela também, porque meu pai já era uma pessoa de muito sucesso, era uma empresa que tinha uma geração de caixa muito grande, só que assim, não dava lucro porque os sócios tiravam tudo que a empresa gerava e viviam uma vida igual você falou. Eu fui morar no Canadá, fiz intercâmbio, né, fui estudar fora. Então eu tinha uma vida confortável, só que chegou um momento na minha vida que eu fui virar vendedor de produto para emagrecer de uma multinacional americana. E as pessoas falam, Reinaldo, você tá louco? Você vai virar vendedor. Até a minha ex-namorada, cara, foi a minha namorada, ela terminou o relacionamento porque ela falou, você tá maluco, seu pai é empresário, você vai virar um vendedorzinho de produto para emagrecer de porta em porta. Só que foi ali que eu fiz minha faculdade. Uau. Foi ali na prática. Eu fazia administração de empresas, mas a grande faculdade foi a faculdade da vida. Quando eu saí para vender, eu nunca tinha subido num palco, eu era muito tímido. Nessa empresa eu aprendi a palestrar. Nessa empresa eu aprendi a fazer eventos, porque eu era o coordenador de eventos. Então tudo que aconteceu na minha vida foi uma escola. Mas não é fácil, como você disse, quando você tá na merda é fácil você falar, não, eu vou porque eu não tenho opção. Mas eu já morava num dos melhores condomínios da cidade. Meu pai era empresário, apesar da empresa estar passando assim por dificuldades momentâneas, já tinha ali uma certa segurança. Então, realmente, o que você falou faz muito sentido, essa insegurança. Mas, cara, são nos momentos de dificuldade que o seu caráter é forjado. Hoje, o rei Zanon, rei das franquias, só é o rei das franquias, porque eu tomei lá atrás essa decisão de sair da sombra do meu pai. Porque dentro da empresa, o que mais me incomodava, eu era visto como filho do dono. As pessoas falam, ele tá ali porque o pai dele é dono. Eu falei, quando eu saí, comecei a trabalhar, eu com 22 anos de idade vendendo esses produtos para emagrecer, eu já ganhava mais de 15 mil reais. Eu tô falando no ano de 2005. É como se fosse 30 mil reais, 40 mil em dinheiro de hoje. Então, com certeza, cara, eu vi a sua história, eu me identifiquei demais na sua história. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Do que você se arrepende? Eu acho que nada, Zanon. Sinceramente. Tem coisas que eu tenho uma sensação de que eu poderia ter feito melhor. Mas eu não me arrependo de nada, porque aquilo que eu sou é fruto do que vivi. E eu sou muito feliz com aquilo que sou. Então, se eu ajustar, ou se eu tivesse a sensação, a expectativa de querer mudar algo lá, eu estaria dizendo que eu queria mudar algo em mim, na minha identidade hoje. E, de fato, eu não mudaria nada em mim hoje. Acho que Deus me abençoa demais. Com a minha família, com meu pai, com a minha esposa, com meus avós. Agora, tem coisas que eu poderia ter feito melhor. Principalmente quando eu estava ali nos meus 15, 16, 17 anos. Foi uma época de rebeldia, assim, sabe? Onde eu poderia ter estudado mais, trabalhado mais. Me enveredei por alguns caminhos errados. Mas foi nesses momentos, assim, que eu bati o fundo do poço, né? Fiz tudo quanto é cagada que você imaginar. É que também eu dei uma volta por cima e forjei o meu caráter, como você disse, e, sabe, decidi o meu destino e o meu futuro, né? Eu lembro de um dia, assim, que eu tava muito mal, tinha feito uma merda gigantesca, e eu falei pra mim, cara, do jeito que eu tô, eu não tô dando orgulho pro meu avô que me criou, que tá lá no céu. Então eu preciso tomar vergonha nessa minha cara e seguir um outro rumo, e pegar outro ritmo, descartar algumas amizades, colocar um foco, né? Então, os momentos de dificuldade, eles são as grandes oportunidades na nossa vida.
Eu, por exemplo, hoje falo uma coisa que as pessoas assustam. Então, não se assuste ao ouvir, porque depois eu vou explicar. Uma das pessoas mais importantes da minha vida foi meu avô. Eu fui criado pelos meus avós. E meu avô morreu, ele infartou na minha frente quando eu tinha 11 anos. Uau. E é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O meu avô ter morrido é a melhor coisa que Deus já trouxe para minha vida. E as pessoas chocam, né? Nossa, mas você queria então que seu avô tivesse morrido? Não, eu não posso mudar o fato dele ter morrido. Ele foi, nada vai mudar. Mas qual é a minha interpretação hoje? Que isso é a melhor coisa, porque isso me deu muita força, muito caráter. Eu fecho meus olhos, Anon, eu lembro do rosto do meu avô, eu palestro para 10 mil pessoas, eu encaro qualquer desafio. E meus avós me mimavam muito. Se meus avós estivessem vivos, meu avô, porque a minha avó tá, né? Talvez eu seria mais um marmanjo mimado na casa dos avós. Então, a minha leitura é que Deus levou meu avô e meu avô permitiu para que eu pudesse me tornar o homem que eu sou. Então, a morte do meu avô, por muito tempo, foi uma fraqueza na minha vida. E hoje é uma fortaleza, é a minha grande fortaleza. Em muitos momentos de dificuldade ou de volume, de acúmulo de trabalho, né? Hoje nas empresas que a gente tem participação e investimentos, já são em torno de 500 colaboradores. Em muitos momentos eu lembro do meu avô. E isso, cara, é uma âncora, é um gatilho assim, ó, que sobe a minha fisiologia, a minha energia, a minha inteligência instantaneamente. Então, olha aí, a maior dificuldade que eu tive na vida, eu transformei na minha maior oportunidade. A maior fraqueza, minha maior fortaleza. Então, assim, não tem nada que eu me arrependo, de verdade. Show, cara, show de bola. Ó, nós sabemos, né? Eu passei por isso na minha empresa, da minha família. Nós sabemos que grandes negócios podem ruir por falta de gestão. Sim. Então, sim. bora falar um pouquinho de gestão Opa, pra galera? Amo gestão. Vamos gestão falar então veia. dos 5 pilares da gestão, assim, aqueles Bora. 5 pilares essenciais que não pode faltar em uma empresa de sucesso. Perfeito. Então, para mim é vendas. Então, assim, empresa que vende é empresa feliz, né? Para mim, a venda tá para a empresa, assim como o oxigênio tá para o ser humano. É inegociável. Eu posso chegar aqui e falar, Reinaldo, ó, vou te dar 50% do Magazine Luiza, que tá valendo, sei lá, 180 bi na bolsa, pra você ficar sem respirar meia hora. Você não vai topar o deal. Eu falo, não, cara, eu vou pro Beleléu, deixa esses 90 bilhões para lá. Então, vendas é inegociável. Toda empresa ela tem que ser obcecada por vendas. Entendeu? Entrada de dinheiro te cria caixa. E com caixa, é claro que você tem que ter margem, que aí vai entrar os outros pilares da gestão, né? Estou falando de vendas. E com caixa você reinveste na satisfação do funcionário, na satisfação do cliente. Né? Então, vendas é um dos pilares da gestão. Falando de vendas um pouquinho, na sua visão, como criar um time um time foda de vendas? Começa na contratação. Se você errar na contratação, não tem gestão que resolva. Errou no recrutamento, não vai ter treinamento que vai consertar. Então, assim, tem que ter um processo seletivo. Geralmente as empresas contratam mal, contratam correndo. Né? O dono da empresa, o gestor, sai lá na porta da empresa e pega o primeiro porque ele está precisando, principalmente se a empresa está crescendo muito. Então, tem que ter um processo seletivo, tem que levar 3 a 5 candidatos finalistas, sabe? Tem que ser mais de uma pessoa que entrevista para aquela vaga dentro da empresa. Então, assim, tem que dobrar o tempo e o investimento no recrutamento. Acho que esse é um primeiro grande componente. E o segundo, assim, vendedor é um bicho engraçado, né? Você que tem muitos vendedores aí, quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, em teoria, esse único input seria suficiente para manter, né, o vendedor motivado, em alta performance. Mas isso não é verdade. Ele é um ser humano. Né? Então, assim, precisa de treinamento e desenvolvimento. Então, contratação, treinamento e desenvolvimento. E qual a diferença de treinamento e desenvolvimento para mim? Treinamento é aquele banho de conteúdo. Eu te boto numa sala, eu te ensino técnica de vendas, te ensino spin selling, te ensino venda consultiva, te ensino rapport, uma série de insumos, te ensino funil, persuasão, conversão, tal. Então, isso é o banho de conteúdo. O desenvolvimento, ele acontece no dia a dia, é no one-on-one. Então, o gerente de vendas ou o dono da empresa que toca o time comercial tem que ter 1-a-1 com o vendedor. Tem que ter feedback, tem que tratar o gap daquele vendedor. Às vezes você tem 5 vendedores e o gargalo de um é fechamento, o de outro é volume de prospecção.
Então você tem que fazer esse desenvolvimento cirúrgico de cada membro da equipe. Eu costumo dizer para líderes assim, ó, você lidera equipes e empresas, mas a liderança é individual. E também acontece casos de ninguém tá vendendo, você tem bons vendedores e você vai olhar o problema tá onde? Nos leads, nos prospects. Né? Então você tem que estar... Eu digo que a arte das vendas é um equilíbrio constante, sim, né? Entre capacidade dos vendedores, os leads, o nível de motivação. Eu costumo dizer, eu não sei se isso acontece também, com certeza deve acontecer lá com você, que uma maçã podre, cara, um vendedor podre começa a contaminar. Sabe aquele vendedor que chega e fala assim... Tá ruim a venda, não tá ruim? Você vê que não tá ruim. Os leads tá ruim. O lead tá ruim, aí o outro tá ruim. Aí já quando vê contaminou, cara. O mercado estraga, tá ruim. Estraga todo mundo. O concorrente tá mais barato, é verdade. Aí chega um vendedor novo com sangue, o cara começa a vender e os caras, os veteranos falam, mas não tava ruim? Ou a sua cabeça que tá ruim? Então tem que cuidar de todas as áreas, né? Total. E o negativo contamina muito, né? Eu conto a seguinte história. Se você pegar 10 litros de água e colocar 100 ml de gasolina, essa água deixa de ser pura. Você não consegue mais beber ela. Então, com 10 litros de água e 100 ml de gasolina, você acabou com essa água, não dá para beber mais, né? Você perdeu, você matou a pureza. O que é a gasolina? É o negativo. O que é a água? É o positivo. Se você fizer o inverso, se você pegar 10 litros de gasolina e pôr 100 ml de água, não vai resolver. Pelo contrário, se você pegar 100 litros de água e colocar em 10 litros de gasolina, vai continuar sendo impuro. Percebe como o negativo, o impuro, pouco dele contamina muito aquilo que é bom, e o inverso não é o contrário. Por isso que eu gosto sim daquela premissa, sabe? Contrate devagar e demita rápido. Né? Principalmente em vendas, que você consegue ver muito fácil a performance. Eu gosto da regra 3, 6 meses no máximo sem bater meta ou com baixa performance. Se ainda estiver comportamento nocivo, né? Tem que de fato promover para o mercado de trabalho. Então a demissão ela é uma ferramenta de gestão. Claro que, na minha opinião, tem que ser a última opção. Você tem que fazer um esforço de desenvolvimento. Até porque quando você resgata pessoas, você pode transformar colaboradores em colaboradores leais por muitos e muitos anos. Porque você acreditou no cara quando ele não estava tendo desempenho. Mas tem um ponto ótimo, né? Então, vendas para mim também, assim, são 3 pilares. Eu tenho até uma musiquinha. Pode cantar aqui no podcast? Pode, lógico. A musiquinha é assim, ó. Gera demanda, converte, encanta. Gera demanda, converte, encanta. Então, para mim, esses são os 3 passos de uma máquina de vendas. A geração de demanda é o marketing, a prospecção, o inbound ou o outbound, né? A conversão é o teu funil, o teu processo comercial, são todos os pontos de contato que a sua marca tem e o quanto você consegue ser persuasivo e construir valor na cabeça do cliente. E o encantamento é a entrega de valor, né? Se você tem que superar a expectativa. Então, a empresa que gera demanda, converte e encanta, ela tem um ciclo crescente de vendas, né? A geração de demanda está mais no marketing, vendas realmente é a área comercial e o encantamento ali é o sucesso do cliente, o pós-venda, a área de produto. Quando você amarra bem esses 3 passos, essas 3 esferas, você constrói uma máquina de vendas. Show de bola. E qual o segundo pilar da gestão? Segundo pilar da gestão, para mim, gestão de pessoas. Né? Então, a gente está falando aí da empresa saber trabalhar os colaboradores. E para mim a empresa paga 2 salários. Ela paga o salário financeiro e o salário emocional. Então você tem que saber valorizar o time, reconhecer. Claro que na medida certa. Tudo dentro da empresa tem que ser na medida certa. É igual quando você vai bater a porta do carro. Né? Se baterem a porta do meu carro muito forte, eu vou falar, na geladeira não. Se bater muito fraco, o carro vai ficar acusando. Né? Então na medida certa. Então não é aquela história de ficar abraçando árvore, dar abraço toda hora, elogiar toda hora, mas tem que equilibrar. E muitas vezes o empresário, Reinaldo, ele está muito focado no resultado e o resultado é só a consequência. O que produz o resultado? São as pessoas. Na verdade, você não constrói a empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa. Então, você tem que ter essa habilidade de gestão de pessoas, de liderança, pagar salário emocional na medida certa, né? Vender o futuro da empresa e o futuro de carreira. Porque, assim, talentos, pessoas incríveis, elas não ficam na empresa pelo salário no final do mês. Elas ficam na empresa pelo futuro, que elas acreditam ou não que podem construir ao seu lado.
E o cara que é bom tá certo. O cara que é bom não quer ficar ganhando o mesmo salário e tá na mesma posição 2, 3, 4, 5 anos. Por isso que é importante a empresa crescer. Ou se a empresa está crescendo, ou ela está morrendo. Nem que ela cresça um pouco todo ano, porque ela está criando oportunidade, desafio, tá em movimento. E o cara que é bom se entusiasma com aquilo. Sim. Porque ele está crescendo profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. Então, gestão de pessoas é o segundo pilar. E o terceiro pilar? Terceiro pilar, gestão financeira. Né? A gente não faz gestão do vento, a gente faz gestão de dados e fatos. Então, você tem que ter, né, um bom operacional ali no seu financeiro, um contas a pagar, um contas a receber redondo, né? Gestão de custos. Né? Custo é que nem cuidar do cabelo. De tempos em tempos você tem que dar uma cortada e todo dia você tem que olhar. Imagina a gente sair na rua sem dar um tapa no cabelo todo dia, o pessoal vai assustar, fica horrível, né? E de tempos em tempos tem que parar e dar uma cortada. Eu vou sugerir uma ação que toda empresa pode fazer, mensalmente ou trimestralmente, que eu chamo de revisão linha a linha dos custos. Pega linha a linha seus custos e revisa. Olha o que você pode remover, o que você pode renegociar, o que você pode investir ainda mais. E faz esse trabalho contínuo de otimização dos custos. Né? Então, gestão financeira é o terceiro pilar. Show de bola. E o quarto pilar? O quarto pilar são os processos, a eficiência da empresa. Né? Processos são o como as coisas são feitas dentro da empresa. Tem empresário que pensa assim, minha empresa não tem processo. É impossível. Pode ser que os processos estejam bem desenhados e foram pensados, ou pode ser que os processos estejam acontecendo de maneira aleatória. E o poder do processo é que ele sobe as pessoas de categoria. Eu prefiro um vendedor, mais ou menos, que respeita o processo, segue o template, o funil de vendas, faz as atividades de cada etapa, do que um vendedor talentoso que não segue o processo. Então, o processo ele transforma o cara médio em bom e o cara bom em ótimo. E processos nada mais é do que o como as coisas são feitas dentro da empresa. Como eu atendo o cliente, meu processo de atendimento. Como é que eu despacho produto, meu processo de logística. Como eu vou vender, meu processo de vendas. Como eu vou gerar lead, como eu vou gerar demanda. Então, quando você vai pensando, otimizando e amarrando esses comos dentro da empresa, você está trabalhando os processos. Com certeza. E no meu mercado que eu trabalho de franquias, não existiria uma franquia sem processo. Por isso que a tendência de um negócio que é uma franquia de dar certo é muito maior do que a pessoa ir por conta. Total. Porque quando o cara vai por conta, ele tá sozinho, ele não tem processo nenhum. Então o que você falou vem a calhar com o que eu faço, que é mercado de franquias. A franquia de sucesso, toda a franquia McDonald's, Burger King, Seguralta, todas as franquias que nós temos do Grupo Zanon têm processos claros, porque sem processo não tem como você ter um padrão. Não tem como você mensurar algo, né? Aonde está a falha? Se você não tem um processo por onde as coisas acontecem, como que você vai corrigir? Não tem como. Então, perfeito, cara. Bem colocado esse... Quarto pilar que são os processos. A gente falou vendas, gestão de pessoas, gestão financeira e processo. E qual é o quinto para a gente finalizar? O quinto pilar, para mim, um dos mais importantes, é a cultura. Então, a cultura é o DNA do negócio, né? A cultura é o que as pessoas fazem quando você não está lá, olhando, supervisionando. Cultura é o que as pessoas conversam quando não tem um supervisor, um gestor ou um empreendedor do lado. Né? Cultura é o jeito de ser da empresa, né? O DNA. Eu gosto muito de entender, de olhar para a marca e para a empresa como uma pessoa, né? Como é essa pessoa que é a minha empresa? Qual é a linguagem? Quais são os rituais? Quais são os valores? Quais são as crenças? Né? Qual a nossa razão de existir? Porque se você não sabe a razão de existir do seu negócio e onde você quer chegar, você é um barco à deriva. Então, é importante você fazer um trabalho que eu chamo de construção consciente da cultura. Eu digo o seguinte, Reinaldo, toda empresa tem os seus chimarrões. O que é um chimarrão? É um elemento cultural forte no Rio Grande do Sul. Então, praticamente todo gaúcho toma chimarrão. E se não toma, ele é meio que rebaixado ali de categoria, né? Que nem eu, quando conheço um goiano, eu falo, você rói caroço piqui? O goiano que não rói caroço piqui, eu dou uma desconfiada, né? Falo assim, poxa, é que nem o cara que às vezes quer comprar uma franquia e vai comprar de uma franqueadora que tem 3 unidades. Ele tem que desconfiar, tem que comprar uma franquia da Peralta, que é uma rede de sucesso, ou de outras excelentes redes de sucesso, né? Então, assim, o goiano que come piqui é o goiano
top, esse você pode confiar. Mas brincadeiras à parte, o chimarrão é um elemento cultural forte. Todo mundo toma chimarrão no Rio Grande do Sul, então aquilo é muito forte para eles. Existem nas empresas chimarrões, ou seja, comportamentos e atitudes que são muito fortes. São do DNA cultural, sabe? São um inconsciente coletivo ali. Tem empresa que tem chimarrão nocivo, fofoca, reclamação, falar mal do patrão, corpo mole, resistência à meta, mudança. Tem empresa que tem chimarrão positivo. Cultura de bater meta, foco em inovação, melhoria contínua, sabe? Colaboração, cultura de feedback, ou seja, as pessoas são abertas para receber e dar feedback umas para as outras. Então eu trago essa reflexão. Quais são os chimarrões que tem na sua empresa? Quais chimarrões que você está reforçando? O maior construtor de cultura é o exemplo dos líderes, principalmente dos sócios e dos fundadores. Cultura, para mim, é o 5º pilar de gestão. Show de bola. Ô Marcos, queria te agradecer, cara. Foi um prazer te receber aqui. Pode ter certeza que quem seguir esses 5 pilares não tem como o negócio dar errado. É lógico que se a gente fosse falar de cada pilar, a gente poderia ficar aqui 3 horas, Com 4 certeza. horas falando de cada pilar. Mas peguem a visão, né, a essência do que foi falado aqui, apliquem no negócio de vocês. Pode ter certeza que o seu negócio vai mudar da água para o vinho. Marcos, muito obrigado pela participação. Gratidão, Reinaldo. Nada melhor do que a prática, né? Parabéns, você que é um empresário tão bem sucedido, brother. Tá disponibilizando tempo para levar conhecimento. Eu sei que você faz isso aqui por missão. A grana é totalmente secundária nesse trabalho, né? Quanto vale a sua hora? E você tá aqui trazendo o melhor do seu network, trazendo o seu coração para poder inspirar as pessoas e devolver para o mundo, né? Tanta prosperidade você já gerou, tá? Sou seu fã, parabéns de verdade. Quem tá nos assistindo, implementa aí, vamos acelerar. Valeu! Valeu!